Glória a Deus, pode assentar-se. Abra sua Bíblia comigo agora lá em Isaías, no capítulo 45. Isaías 45, versículo 3. Isaías 45, 3. Acharam? Preste bastante atenção. Nós lemos Mateus 13, do versículo 44 até o 46. E nós falamos ali de duas parábolas, né? E aqui o Senhor também fala de algo bem semelhante também. No versículo, vamos ler o 2. Volta um pouquinho aí no 2. Isso, 2. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido. Eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor, e não há outro além de mim, não há Deus. Eu cingirei ainda que não me conheces, para que saiba até ao nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz, crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Amém? Irmãos, quando nós um dia encontramos este tesouro, imagina se você soubesse que em um campo ali foi escondido um tesouro. Imagina que os antepassados, e isso, quando a Bíblia ela relata, principalmente em parábolas, a Bíblia ela sempre vai beber em acontecimentos. E o costume da época, que por não existir ainda uma rede bancária, né? Não existia bancos para poder guardar, colocar na poupança, gerar dinheiro, né? Não existia aí a questão dos investimentos. E aquelas pessoas que possuíam grandes riquezas, o costume era, colocavam em potes, iam em seus terrenos, cavavam-se buracos e escondia as suas fortunas. Em um passado não tão distante, eu vim de um interior, e lá as pessoas ainda não tinham banco próximo, né? Tinha nas cidades. As pessoas tinham o costume de guardar dinheiro aonde? No colchão, né? Colocava no colchão e guardava dinheiro. Eu lembro que naquela época que trocou-se a moeda, muitas pessoas perderam muito dinheiro porque não achavam que aquilo era real, que aquilo era verdadeiro. E quando realmente houve a troca, muitas pessoas perderam grandes fortunas. Não tinha como mais trocar a moeda antiga pela nova. E a Bíblia vai comparar o reino dos céus naquela parábola que nós lemos lá no Evangelho de Mateus. Vai comparar e assemelhar a um tesouro como encontrado por alguém que foi até aquele terreno, descobriu que ali tinha um tesouro e era bem provável que aquela terra não tinha tanto valor. Mas ao encontrar aquele tesouro, aquele homem estava
disposto a pagar o preço que fosse para comprar aquele terreno. E imagina, irmãos, que a pessoa que tinha aquele terreno não sabia o valor que ele tinha, porque ali havia-se um tesouro. E o reino de Deus é comparado como um tesouro escondido, que quando ele é encontrado, o ser humano ele tem que entender que pode ser colocado o preço que for, nós precisamos pagar este preço. É claro, entenda que o preço, através de Jesus, ele já foi pago para a salvação da humanidade. Mas é necessário que nós possamos compreender que o reino de Deus, ele se assemelha a isso. Há uma riqueza, há um valor que está escondido em um campo, e quando é encontrado, aquela pessoa, ela estava disposta a pagar o preço que fosse, por algo que é tão precioso. Talvez se você começasse a cavar em uma terra, e ali, aquela terra, né, você está ali trabalhando e descobre ali ouro, descobre ali pedras preciosas, e você vai falar, não, eu preciso comprar este terreno, porque eu cavei aqui, ele não é meu, mas eu cavei aqui, e tem algo muito precioso. Talvez se a pessoa colocasse 1 milhão, você fala, não, eu vou pagar, eu quero o teu terreno, e a pessoa começa a ficar desconfiada, fala, não, agora eu quero 2. E você, não, eu também vou te pagar. O preço que for, eu darei por este terreno. E a Bíblia fala que o Evangelho ele precisa ter esta comparação, esta semelhança. Às vezes nós colocamos tanto, mas tanto valor em coisa que se passa, em coisa que tem um prazo de validade, em coisa que vai ser passageira, em pessoas. Às vezes nós depositamos tanto, mas tanto valor em algo que é tão passageiro, que quando passa, você fala assim, ó, acabou, passou. E a Bíblia pede para nós compararmos o reino desta maneira. O reino de Deus ele é muito, mas muito valoroso. O preço dele é incalculável. O preço que Jesus pagou não tem como calcular que amor é este. Que dimensão de amor é este que paga-se um preço, entendendo que o ser humano é algo muito precioso para Deus, e que a terra ela está cheia de joias preciosas. E nós somos este tesouro que Deus escolheu. E Deus depositou este tesouro nesta terra. E nós precisamos compreender que nós somos escolhidos por Deus. E quando Deus nos deu acesso a estes tesouros, nós precisamos valorizar. Existe um valor. Uma marca que foi criada e ela então encontrou um mercado. Aí aqueles grupos de empresa olham aquela marca e falam assim, não, eu te dou 1 milhão por ela. Você criou uma marca, ela está prosperando, eu quero comprar. Quantas marcas nós sabemos que são valiosíssimas? Né? Imagina, o valor hoje é incalculável. Não é verdade? Imagina só quanto valor isso tem, mas nós precisamos compreender que o reino, existe um valor que não tem como calcular. Aquilo que você recebeu tem um valor muito grande, talvez você não compreenda ainda que valor é este, mas existe um valor. E se existe um valor, eu preciso dar valor a isso. As pessoas dão valor em marcas e patentes,
Mas nós temos algo dentro de nós que é incalculável. Nós temos algo chamado Espírito Santo de Deus. Nós temos algo que não tem como as pessoas falarem, olha, eu vou dar tanto por isso que você está sentindo. Você vai ter que falar para ela, olha, você vai ter que buscar da mesma maneira que eu busquei para você sentir, porque isso que eu estou sentindo chama-se presença do Espírito Santo de Deus. E para isso Deus nos chamou. Valoriza. Tem pessoas que têm medo de falar que é uma pessoa cristã. Tem pessoas que não têm coragem de falar que é evangélica. Tem pessoas que não têm coragem de vestir uma camiseta e expor, olha, eu sou crente. Chega lá, pedando na sua faculdade, coloca assim, eu sou crente. Amanhã tem uns 10 que não vão querer conversar com você. Não é assim? Mas nós temos algo que é incalculável. Quando as pessoas elas brigam, uma mata a outra por causa de marcas, por causa de patente, tem pessoas que rouba o tênis da pessoa por causa da marca, dá um tiro nela ainda por causa de uma marca, porque aquilo tem um valor. E às vezes nós não sabemos o valor que tem o reino de Deus. Tem um valor. Ah, mas pastor, nós estamos na época da graça, o Senhor já pagou todo o preço para a salvação da humanidade. Porém, o ser humano, ele precisa entender que para conquistar o reino, é necessário pagar-se um preço por ele. Não é? Qual é o preço? O preço é que todos os membros que existem no meu corpo precisam ser convertidos ao Senhor. E às vezes dói, irmãos, porque é difícil. Às vezes é difícil fazer com que a minha mão se converta, com que os meus lábios se convertam, a minha língua se converta, os meus olhos se convertam. É difícil, às vezes dá uma briga, né? Como o apóstolo Paulo fala, miserável homem que sou. O bem que eu quero praticar, esse eu não pratico, mas o mal que eu não quero, eu acabo praticando. Existe algo dentro de mim que precisa ser convertido, e eu preciso entender que existe um preço. É muito precioso o que foi dado a nós. Foi dado, é de graça, mas para conquistar existe um preço. É difícil de compreender. Imagina algo que é dado, tudo aquilo que é dado é de graça, correto? De graça nós entendemos isso na nossa matemática comum, não é verdade? Mas imagina se isso foi de graça para Deus. Para quem deu, qual foi o preço que aquela pessoa pagou para dar? É que nós olhamos só o que nós ganhamos, que não teve valor. Muitos pais falam assim, olha, cuidado, não dá tudo para os filhos para que eles aprendam a dar valor. Você vai lá dar, é de graça. Ele não entende que para você dar aquilo custou algo. Se você pega e vai lá e compra um celular e dá para o teu filho ou para a tua filha, vai de graça, ele recebeu, mas e quem comprou? E quem pagou? E para Deus, qual foi o preço que ele pagou? Qual é o valor de Jesus? Qual é o preço do Evangelho? Pastor, continua sendo de graça porque é pela graça nós somos salvos, mas continua tendo um valor para Deus. Continua tendo um valor para Deus. Continua tendo no dia da crucificação do Filho. A Bíblia vai falar, irmãos, que havia um marco que separava ainda do templo o santo lugar do Santíssimo, e ali havia um véu enorme de separação. A Bíblia fala que aquele véu ele rasgou, sem auxílio de mãos humanas.
de cima para baixo. E tudo aquilo que separava o ser humano da presença, da glória de Deus, não iria separar mais. Pastor, o que isso tem a ver com preço? Tem. Porque quando existe uma morte precoce, quando existe a morte de um filho, porque o natural é o filho enterrar o pai. Mas quando existe uma morte precoce fora do comum, existe um costume judeu, irmãos, que o pai, ele rasga a veste, ele pode estar vestido com a sua melhor roupa, ele rasga de cima para baixo, mostrando um sentimento de luto, de dor. Talvez você até hoje nunca soube o preço e o valor de Jesus. O preço e o valor de Jesus é de um coração despedaçado de um pai. De um coração que, imagina só, eu estou entregando o meu filho unigênito, irmão. É unigênito, é o único que eu tenho. Eu estou dando por amor de alguém. E mesmo sabendo que tem pessoas que não vão blasfemar contra o nome do meu filho, vai falar que foi uma mentira, que aquilo ali não existiu, vai falar que essa história foi balela. Mesmo sabendo que existem pessoas que não vão acreditar, eu vou entregar. Doeu em mim, mas eu vou entregar. Dói em mim, mas eu vou entregar. Eu vou permitir com que o meu filho, ele saia daqui. Ele vai ter que se despedir de toda a glória do Pai, de toda a proteção do Pai. E ele vai ter que descer até a terra. Né, pastor Paulo, como a aula de ontem. E vai ter que viver 100% como um ser humano. 100% homem, 100% Deus. Que é outra loucura, né? É só você vir estudar teologia para você compreender. Ao mesmo tempo que ele é 100% homem, ele também é 100% Deus. Mas ele estava aqui 100% homem. Imagina sair lá da presença, da glória. Vai lá, meu filho, sofra fome, sede, frio, calor, sono. Jesus dormia, não dormia? Lembra no dia que ele dormiu no barco e todo mundo ficou desesperado porque Jesus estava dormindo? Jesus, acorda aí porque o barco está inundando aqui, a tempestade está completamente alta. As ondas estão querendo despedaçar o barco, acorda, Jesus. Homens de pouca fé. Por que não dá uma ordem para o mar? Entenda que a salvação foi enviada de graça, mas ela não saiu de graça para Deus. Eu estava preparando essa palavra, e o Espírito Santo começando a falar comigo, eu estava na sala, comecei a chorar, falei, Deus, é isso mesmo. Às vezes nós achamos que tudo que é de graça não tem preço. Tudo que é de graça teve um preço para alguém, um valor para alguém. Talvez quando você receba um presente, você não sabe quanto custou, quanto a pessoa dividiu no cartão. Teve que pagar de 2, 3, 4, 5, 12 vezes. Mas irmãos, entenda, Jesus, a salvação é de graça, mas existe um preço para conquistá-la. Eu preciso fazer com que as minhas mãos se convertam, e tem um preço alto para que os meus olhos se convertam, para que a minha língua se converta, para que os meus ouvidos se convertam. Não é fácil, às vezes precisa doer mesmo, mas eu preciso compreender que existe um preço do Evangelho. Ele não é algo que está sendo banalizado aí fora. Não é uma moeda de barganha, de troca. Pelo contrário, Jesus é real. E Deus, só Deus, sabe o preço que Ele pagou. Só Deus sabe a dor. Imagina, irmãos. Dá para entender que Deus sente, né? O sentimento de luto é sentimento de rasgar. Imagina o luto, a dor
lá no céu a dor de Deus. Se Deus nos deu o sentimento, é óbvio que Ele é dono do sentimento. E se nós falamos que o Espírito Santo é uma pessoa, ontem nós estávamos falando para comprovar que o Espírito Santo é uma pessoa, ele tem que sentir, ele tem que falar, não é? Tem que ter emoções no Espírito Santo. E tem. E é por isso, irmãos, que nós precisamos entender. Como nós lemos lá no versículo 44 de Mateus 13. Volta lá. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Está oculto no campo, não está? O qual certo homem, tendo achado, escondeu ele lá. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Eu preciso entender que o evangelho tem preço. Não é esse negócio aí, de graça, né? Toma aí. Não, o evangelho tem preço. O evangelho tem preço, irmãos. O evangelho tem preço. Não vai você achando que evangelho tem preço. Alto. Não tem como calcular. Só quem abre mão de tudo aquilo que satisfaz a sua carne saberá o preço que é caminhar de maneira reta e íntegra diante do Senhor. Só quem vai lá e larga aquilo que satisfaz a carne, sabe o preço que é caminhar com Deus no Evangelho, orando, clamando. Às vezes a pessoa vai estar lá, né, rindo, mas por dentro está chorando, está lá profetizando e está uma desgraça em casa. Por quê? Porque nós sabemos que aquele que nos escolheu, confiou a nós um evangelho genuíno, de um preço altíssimo, que foi pago por nós, e eu e você entendemos, e por isso acolhemos este evangelho em nós, e nós pagaremos o preço que for necessário para honrar o nome de Deus nesta terra, em nome de Jesus. Aleluia! Para isso o Senhor nos chamou. Qual foi a primeira reação daquele homem ao encontrar o tesouro? A primeira reação, teve uma antes aí. Ele ficou... Tendo achado, ele foi lá, escondeu, mas ele ficou cheio de alegria. Sabe aquele testemunho que foi contado aqui, falando da presença do Espírito Santo, né, Rafa? Sabe? E eu estava ali, eu comecei a pensar na Rafa, e meu Deus... Às vezes nós vamos caminhando no evangelho, como diz o meu sogro, o pastor Luiz Alberto, crente velho virando capeta. Porque nós vamos caminhando, achando, tudo bom, sou o crente, né? Não precisamos mais orar, não preciso mais, né, jejuar. Irmãos, quem quer a presença do Espírito Santo? Paga um preço. Deus já pagou, paga um preço. Mas é aquele que está cheio e ora, e vem cá, a pastora Rosa, quando ela colocou a mão aqui no meu ombro, irmãos, eu fechei os olhos. Sabe qual foi a sensação que eu tive? Que os meus pés levantaram mais ou menos um palmo do chão. Foi a sensação que eu tive, meu corpo ficou tão leve, mas tão leve. Quer ter a unção da pastora Rosilene? Paga um preço. Vai orar de madrugada, vai expulsar capeta. Vai para o monte. Mas aquela pessoa é tão cheia do Espírito Santo. Tem um preço. Acorda de madrugada. Vai orar. Vai ler a Bíblia. É que nós achamos que não, é de graça o Evangelho. Eu vou ficar aqui prontinho só para receber. Manda, Jesus. Manda conhecimento. Vem cá. Vou pegar o livro, né? E ficar assim. Vou passar aqui e fazer assim. Né? Aí compreendi tudo. Está tudo agora prontinho. Agora eu sou o crente. Não venha no conhecendo a Bíblia, não. Fica lá. Fica em casa.
Fica em casa, porque a hora que te perguntar alguma coisa do reino, imagina se quando chegar no céu, Deus perguntar para você, o que está escrito em João 3,16? Talvez uns dois saibam o que é muito, mas e o que está escrito em Isaías 45, no versículo 8? Não sei. Esqueci de ler, Senhor. Eu tive tanto, quanto tempo você viveu na terra? Eu vivi 70. Aí não leu a Bíblia? Olha, desperdiçou os anos que eu te dei, ué. Para que eu te dei esse tanto de ano, esse tanto de tempo? E você não usou nem para ler a Bíblia? Eu quero ser cheio, mas eu não quero conhecer. Eu quero ser cheio, mas eu não quero orar. Eu quero ser cheio, mas eu não quero pagar um preço. Irmãos, evangelho tem preço. Não vai achando que é de graça assim, não é não. Vai achando que é fácil, não. No primeiro dia que Deus falou comigo, olha, você vai subir no monte para orar durante 40 dias. Falei, Deus, estou fora. Falei, Deus, monte é lugar de religioso, de lugar de pessoa que não tem o que fazer. Para que eu vou orar lá no monte? Eu posso orar lá em casa, na minha cama, deitadinho, no conforto do meu lar. Conforto não traz presença. Evangelho não produz conforto. Pelo contrário, evangelho nos agride por dentro. Evangelho nos rasga por dentro. Evangelho vai lá, sabe o que Deus fala? Eu vou lá e causo a ferida, não é? Mas depois eu vou lá e saro também a ferida. Eu vou lá e arranco tudo aquilo que está corrompendo o meu filho, mas eu vou lá também e eu vou sarar. Assim o evangelho, como a Rafa deu o testemunho, quando aquele homem que achou todo aquele tesouro naquele campo, ele ficou tão cheio de alegria, de felicidade, assim como aquele dia lá atrás. Quem aqui tem mais de 5 anos de convertido? Quem aqui está cheio do Espírito Santo? Quem aqui, eu vou fazer uma pergunta diferente. Quem aqui está da mesma maneira do primeiro amor, daquele dia que você entregou a vida para Jesus, aquela coisa queimava dentro de você, ardia, você queria sair na rua, queria fazer igual a Rafa vai para o monte, o cara topar na frente, ela para e vai falar de Jesus. Outro dia eu olhei para a Rafa e falei, que vergonha. Falei, que vergonha eu estou passando. Nós estávamos no monte, nós passamos por uma pessoa, a pessoa nos pediu dinheiro. Aí todo mundo falou assim, não, crente é assim, né? Não. A gente nem, irmãos, a gente nem lembra mais de falar de Jesus. A gente nem lembra mais de falar do reino, acha que tudo agora é normal. Eu lembro que quando nós olhamos para trás, a Rafa estava lá atrás, sozinho com o cara orando lá. Eu falei, eu não tenho dinheiro. Mas ela deu continuidade, eu não tenho, mas eu tenho algo que pode te sustentar, que é a palavra de Deus, que pode ir lá e fazer. Eu falei, eu poderia ter feito isso, né? Eu poderia ter feito isso, que vergonha. Mas por quê? Porque aquele que tem contato, aqui como esse teve contato, com algo tão precioso que é o Evangelho, que é precioso, e que ela entendeu isso, irmãos, transborda. Nós temos que voltar a isso, voltar ao encontro de algo precioso que nos foi dado, e falar assim, Senhor, faz arder novamente em mim o teu Espírito, aquela chama que estava apagada, Senhor, faz acender de novo, porque eu quero falar a tempo e a fora de tempo, eu quero orar pelas pessoas, eu quero profetizar, eu quero ver a minha casa transformada, eu quero viver, Deus, segundo o teu Evangelho, em nome de Jesus, aleluia. Fala aí com Deus, fala, Senhor, me encha. Fala, Deus, me encha. Faz transbordar, Senhor. Encha a minha vida, Espírito Santo. Nós precisamos, irmãos. Nós precisamos fazer com que essa chama lá atrás, que um dia foi acesa, que ela não se apague. Às vezes nós vamos começando a trabalhar na casa de Deus e tudo se torna normal. Se torna comum lavar banheiro, eu vou lá e lavo. Não, irmãos, é precioso, tem um preço.
Meu Deus do céu, eu sabia que quanto mais eu lavasse banheiro quando eu me converti, mais eu estava servindo. Talvez eu mais estava servindo a homem, não, mas o meu coração estava em Deus. Eu fazia como se fosse para Deus. Todas as vezes que acabava a minha equipe, que o meu líder chegava para mim e falava assim: olha, acabou o culto, vai lá, lava o banheiro. Tinha que lavar depois do culto. Eu nunca falei um não para um líder meu. Eu vou lá lavar. E todas as vezes era sempre o abençoado do banheiro. Só sobrava para mim o banheiro. Você chegava lá, aquele monte de xixi, uns faziam xixi no chão. Homem é uma benção para acertar vaso, né? Só Jesus para homem. Lá em casa tem 3, né? Irmãos, não acerta, não. Aí suja o banheiro todo. Aí ia lá, ia limpar aquele negócio cheirando xixi. Eu falei: Senhor, aleluia, é para o Senhor. Deus, meu Deus, eu limpava, eu estava lá, irmãos, eu nunca perdi isso, e vocês sabem que eu nunca perdi isso. O que precisar de fazer na obra de Deus, eu vou fazer. Para isso Deus me escolheu, para isso Deus te escolheu, é muito precioso. Hoje você não vê mais pessoas que eu já quero ser um presbítero. Para quê? Não, porque diácono tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Por que eu não me unjo como presbítero? Por que eu não vou direto para o pastor? Não, porque eu sei pregar, porque eu sei fazer isso. Irmãos, nós temos que dar valor aos humildes começos. São eles que nos moldam. Nós precisamos perder algo chamado orgulho humano para entender que o reino tem um preço, existe um valor e que é muito precioso, e eu tenho que me alegrar assim como Davi se alegrava. Aleluia. O que ele falava? Alegrei-me. Vamos. Eu quero estar cheio de alegria quando eu sair da minha casa para vir à casa do Senhor. Eu não quero que seja um peso. Eu não quero que alguém fique me convidando, me cutucando. Fala: você tem que ir porque hoje tem culto. Não, eu quero ser o primeiro a estar pronto. Eu quero ir para a igreja. Eu quero servir ao Senhor. Eu quero perguntar para o meu líder todo dia, quando acabar um culto, o que tem para fazer? É quase hoje uma agressão você pedir a alguém para fazer alguma coisa. Tudo hoje as pessoas querem facilidade. Vamos facilitar, contrata, faz isso. Irmãos, vai se perdendo o valor. Só quem faz alguma coisa sabe o valor que tem. Talvez você chegar e ir lá no banheiro fazer um xixi legal no banheiro. Você não sabe o preço de alguém que pagou para ir lá limpar para você sentar, higienizar. Porque está sendo de graça. Experimenta um dia. Você quer ver? Contato com Deus chama-se serviço. Um dia eu traduzi aqui a palavra adoração e eu falei para vocês que em hebraico ela significa serviço. A adoração em hebraico significa serviço. Por isso que, desde o início da Bíblia, você vai pegar, sempre os escolhidos para poder fazer alguma coisa para Deus tinha serviço. O levita tinha serviço, o sacerdote tinha serviço, as outras tribos tinham serviço. Sabe por quê? Porque elas tinham que trabalhar para suprir a tribo de Levi. E todos, quanto mais trabalhavam, mais tinham contato com Deus. Porque sabe, não, eu estou plantando aqui porque, olha, quando eu colher aqui 10% vai honrar lá os meus parentes levitas. E por isso eu me alegro. E é por isso que quando eu entender, falar: não, Senhor, eu vou entregar o meu dízimo, vou entregar minha oferta, porque eu sei que vai suprir a obra, vai pagar o salário de alguém, vai honrar alguém, e eu vou me alegrar por ser um dizimista na casa do meu Senhor. Depois que ele tem essa descoberta, por isso, irmãos, quer aprender alguma coisa, descubra o reino todos os dias. Como assim, pastor? Lendo a Bíblia. Eu descubro algo novo todo dia no mesmo texto. É incrível. Pega a Bíblia e leia o mesmo texto todos os dias. Não sai dele não. Faz um propósito com Deus de 30 dias lendo o mesmo texto. E eu duvido que você, todos os dias que você lê o mesmo texto, Deus vai falar a mesma coisa.
Sempre uma palavrinha saltará ao teu entendimento diante daquilo que você está passando. Ela se torna viva porque ela age diante daquilo que eu estou passando, por isso ela é viva. Depois, a segunda ação daquele homem foi renúncia. Como é que ele renunciou? Para poder comprar aquilo que era valoroso. Imagina só, vamos traduzir bem essa parábola ao pé da letra. Se o reino de Deus é comparado a um tesouro, e alguém encontrando, se eu encontrei tipo assim, né? Achado não é roubado. Você passa na rua, opa, achei um cinquentão aqui. É meu, peraí. Ninguém está olhando aqui, né? Tem dono? Não, é meu. Você achou? Não teve um preço, mas aquele homem achou. Mas o terreno não é dele. O que é esse terreno? O terreno é a palavra de Deus. É o evangelho que está sendo anunciado. Ele me achou. E eu me indispus ao evangelho. Mas agora eu entendi que eu tenho que pagar um preço. E às vezes até hoje você compreendeu o evangelho de maneira errada. Que Jesus já pagou todo o preço e que agora eu não preciso fazer mais nada, aleluia. É só Jesus voltar e eu vou para a glória. Não, eu encontrei algo muito precioso. Tem uma música que fala, eu encontrei meu bem precioso, não tem? Eu encontrei o tesouro. Não tem um louvor assim? Por quê? Porque tem um preço. Imagina só, eu vou lá, encontro, achei, agora eu procuro quem é o dono. Quem é dono dos tesouros? Deus. Agora eu falo, Deus, quanto custa, Senhora, para comprar esse terreno? Quanto custa para fazer parte disso que é precioso? O que eu tenho que fazer? Qual é o preço que eu preciso pagar? Porque chama-se renúncia. Ele vai lá, vende tudo que ele tinha adquirido e compra o campo. Tipo assim, Senhor, eu vou deixar tudo. Eu vou fazer com que tudo aquilo que está externo a mim não tenha tanto valor como o teu reino tem para mim. Eu vou poder falar, Senhor, olha, eis-me aqui. A minha primeira escolha será o teu reino. E quando precisar de mim, eu vou falar, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, porque eu entendi que eu encontrei algo muito precioso, e que o Senhor já pagou o preço, mas agora é a minha vez. Eu preciso pagar um preço para ter acesso aos tesouros escondidos de Deus. Vira para o teu irmão e fala, irmão, você precisa pagar um preço para ter acesso aos tesouros escondidos de Deus. Sabia que tem tesouros escondidos? Que nós lemos lá em Isaías? A palavra de Deus é para quem? Para quem que Deus está falando em Isaías no capítulo 45? Para quem que era aquela profecia? Não sei, pastor, eu não leio, né, a Bíblia. Para Ciro, né? Ciro já tinha nascido quando foi profetizado por Isaías, até o nome dele, 150 anos antes. Deus fala para você, profetiza aí. O que? Você fala o nome de um homem, Ciro, este será rei. E eu vou dar acesso a Ciro aos tesouros escondidos. Há riquezas encobertas. E ele vai libertar o meu povo. Irmãos, tem algo muito precioso quando nós entendemos que existe um preço que eu preciso pagar. Deus vai te dar acesso à presença que você nunca teve. Quando você jejuar mais, quando você orar mais, quando você buscar mais, quando você caminhar mais, quando você vir fazer a obra de Deus mais, quando você fala assim, pastor, pode me dar serviço, porque eu estou pronto para a obra de Deus. Fala comigo porque eu vou fazer.
Você terá acesso a uma presença que você nunca teve. É só quem experimenta que realmente sabe o preço que é. E é gostoso demais, depois que você entende que existe um preço. E que agora eu tenho que continuar pagando um preço. Foi de graça, mas tem preço. Foi de graça, mas tem valor incalculável. Foi de graça e eu sei que agora eu preciso buscar. Não busque no hora não para ver se você sente o Espírito Santo. Não lê a Bíblia não. Acha que é só vir no culto e alguém ler para você, explicar um mero texto, uma mera parábola que você vai compreender o reino. Não paga um preço de leitura não. Não vai lá e paga uma passagem de ônibus e vem para o Conhecendo a Bíblia. Bota gasolina no carro e vem não. Fica lá achando na tua casa que você já conhece tudo. Você tem tesouros que estão escondidos. Tem riquezas que ainda estão encobertas que você não teve acesso ainda. Tem algo tão precioso e maravilhoso do reino que ainda não foi escancarado para você, irmão. Sabe aquela presença? Esses dias eu estava assistindo um desenho lá em casa. E aí a gente assiste Superbook, né? Amo assistir Superbook. É desenho para velho. Pensa num desenho bom. É ou não é? Meu Deus do céu. Chega a situação de Eliseu. Os sírios vêm de lá com o maior general para poder matar Eliseu. E eu pensei, e agora? Olha, o exército dele é grande no campo, na porta da cidade. Eliseu só chega no muro e fala assim, só esse tiquinzinho de gente aí? Como assim, Eliseu? Nós é que somos poucos. Maior é o exército que está conosco do que o exército que está com ele. Senhor, abre os olhinhos deles só um pouquinho para que eles possam ver o que eu estou vendo. Ah, irmãos, que presença é essa? Ah, vai me falar que Eliseu não pagou um preço, não? Sabe qual foi o preço? Sabe o que Elias falou para ele? Se você me vê, quando eu subir, ou seja, se você estiver comigo, e você acha que Eliseu não teve que pagar um preço para estar do ladinho de Elias, não, que doido, né? Não, nem onde que não. Você acha que não? Você acha que ele não teve que, né, entregar as juntas de boi? Não houve um preço que ele teve que pagar, não. Você não acha que ele teve que largar a família dele para poder andar com um maluco igual Elias? Aí ele chega, irmão, aí fala assim, mas Senhor, olha, permita com que ele experimente o reino como eu estou experimentando. Por que Eliseu experimentou algo tão poderoso assim? Nós não chegamos numa dimensão de necas ainda, irmãos. Porque ele pagou um preço. Ele deixou a casa dele, os familiares dele, matou a 12ª junta de boi, queimou os canzis, a canga que estava sobre os bois, fez lá uma despedida com a família e falou assim, eu vou caminhar no evangelho, mas meu filho, você entende que você terá que pagar um preço? Eu estou disposto, eu vou andar com Elias. Aonde Elias estiver eu vou. Elias um dia vira para esse Eliseu, fica aqui. Espera um tiquinzinho aqui que eu vou ali. Rapaz, eu não. O senhor falou comigo que o dia que, né, o senhor for, vai que nesse meio do caminho aí o senhor vai e eu fico. Não. Mas eu estou indo ali. Não, eu vou com o senhor. Aonde é que o senhor vai? Quantas vezes Elias falou para aquele homem ficar? Não foi uma nem duas. Eu falei, não anda comigo agora não, porque o negócio agora vai apertar. O negócio agora vai apertar, o trem vai ficar feio. Vão querer pedir a minha cabeça. Você está disposto a andar pertinho de mim? Não, Elias, estou disposto a pagar um preço pertinho de você. Eu sei que eu vou ter que ter uma fé pública, que eu vou ter que me expor, mas eu estou disposto. E o dia que ele foi, caiu aquela capa, irmão, que o homem tomou posse. Virou um dia lá e falou assim, que agora é fácil, né? É só olhar e estar vendo anjo. Não, eu pago um preço lá atrás para ver anjo. Pagou um preço, olha, abre os olhos, Senhor, só para que eles vejam um pouquinho do que eu estou vendo. Imagina, no Superbook mostra, né? Mostra
os anjão montados nos cavalão brancão, doidão, com as espadas já flamejantes, tudo na mão, cercado o exército dos sírios. Imagina, irmão, vou temer o quê? Só precisava de um. Um daqueles já passava o cerol no exército dos sírios todinho. Um anjo. Com Josafá não foi um? Basta só um Miguelzão, né? Só um. Vai lá. Não, aí o que ele faz? Mas e agora o que nós vamos fazer? Senhor, cega todo mundo. Ninguém viu mais. E todos ficaram cegos. Meu Deus do céu, que autoridade é essa? Ah, foi porque Deus escolheu ele, né? Mais que escolheu o outro. Não, chama-se preço que foi pago para ter acesso a uma glória que estava escondida a muitos homens. Existe uma glória que ainda está escondida, que há de ser revelada, e só será revelada a homens e mulheres que estiverem dispostos a abrir mão de alguma coisa e buscar o reino de Deus a tempo e a fora de tempo, para poder realmente viver a manifestação da glória de Deus. Aleluia!